Søren Kierkegaard, nascido em 1813 e falecido em 1855. Um homem que viveu pouco, morreu aos 42 anos. Era dinamarquês, de uma família muito rica, seu pai um empreendedor muito rico, de uma moral religiosa muito rígida, e essa rigidez dificultou muito a convivência com o filho. Kierkegaard era o filho mais caçula, o mais novo, e a família de Kierkegaard passou por muitas tragédias. Ele perdeu vários irmãos que ele gostava muito. E seu pai, Michael Kierkegaard, dizia que todas essas tragédias eram uma vingança divina pelo seu passado terrível, por um tipo de escolha que ele fez pela vida ou um crime que ele cometeu, crime esse que Deus vingava com a morte dos filhos. A convivência entre Kierkegaard e o seu pai nunca foi simples. Ele foi mandado para estudar fora, para se tornar um pastor. Ele não quis. Ele se tornou um bon vivant, vivia às custas do dinheiro paterno, não pagava as contas, era um rebelde. Conheceu uma moça, essa moça colocou um pouquinho de juízo na sua cabeça, mas ele não quis continuar com ela. Ele acreditava que tinha outros objetivos na vida, e a sua relação com o pai só se tornou melhor já no final da vida do pai, quando o pai confessa para o filho o que ele fez. Era uma culpa que ele carregava muito grande por ter estuprado sua segunda esposa, que antes de ser esposa era sua empregada. E esse tipo de situação causou dentro de Michael Kierkegaard uma culpa terrível. Então ele dizia que toda a tragédia que permeava a família era uma vingança divina pelos crimes que ele havia cometido, pelo crime grave que ele havia cometido. Após essa confissão, Kierkegaard se torna muito amigo do pai. E com o tempo, essa relação se torna muito profunda, muito interessante. Kierkegaard é considerado por muitos um voluntarista, para outros o pai do existencialismo. Abrindo um parênteses, Kierkegaard suscita até hoje várias questões, é um pensador e tanto. E os puristas da linguagem, eu estou dizendo isso só para vocês entenderem o quanto as discussões em muitas situações se tornam pueris. Alguns puristas da linguagem dizem que, pela nacionalidade de Kierkegaard, ele era dinamarquês, nós nunca deveríamos chamá-lo de Kierkegaard, mas de Søren Kierkegaard. Uma tolice, mas que é interessante do ponto de vista da própria curiosidade humana colocar aqui. Mas nós continuaremos tratando-o como Kierkegaard. Kierkegaard, ele elabora todo o seu pensamento através da análise do comportamento humano, da individualidade humana, da autonomia humana, da liberdade humana e também da relação que esse indivíduo tem com Deus. Kierkegaard dizia que o ser humano, que o indivíduo, era o homem que tinha liberdade de escolha. Todos os seres humanos teriam autonomia para escolher. Contudo, as escolhas humanas, muitas das vezes, levam a uma profunda contradição, a uma insegurança. Você nunca sabe bem se a escolha que você fez é boa ou não, é a correta ou não, que tipo de consequência as suas escolhas podem levar. E nesse meio do caminho, nesse espaço vago entre o querer decidir e o decidir, surge a angústia. A angústia, para Kierkegaard, é literalmente uma força criadora da existência. Ele está com o ser humano em todos os momentos.
Nenhum ser humano aprende a angustiar-se. O ser humano se angustia porque essa angústia faz parte de sua estrutura psíquica, faz parte daquilo que ele é. A angústia, segundo Kierkegaard, é uma disposição especial do nosso, é uma especial de todos nós, especial, que nos joga, nos coloca diante de uma situação muito, muito, muito fundamental, que é o encontro com aquilo que nós somos, o encontro conosco mesmo. A angústia nos coloca diante de nós mesmos. Esse colocar tem como objetivo fazer com que nós nos tornemos autênticos, nos conhecermos realmente, sabermos realmente quem somos. Kierkegaard tinha uma preocupação muito grande em colocar para o ser humano a necessidade dele fugir das convenções sociais, dele fugir, literalmente fugir mesmo, das imposições dos outros. O grande legado humano para Kierkegaard era conhecer quem realmente ele era se tornar autêntico. A autenticidade deveria ser o grande caminho do ser humano, principalmente mediado pela angústia. A angústia para Kierkegaard é uma retração tênue, porque cada escolha que nós fazemos, essa escolha vem carregada de sofrimento. Nenhum escolhe impunemente alguma coisa. Por mais que as escolhas pareçam ser simples, as consequências, os resultados, eles acabam acontecendo. E às vezes demora algum tempo para que essa consequência apareça. Tem uma frase de Kierkegaard muito interessante, onde ele diz: quem tem de escolher, tem de sofrer. Em cada momento, pela influência da angústia, o ser humano deve decidir quem ele é. Ou você é um homem que aceita as imposições sociais, os modismos, os esquemas, os sistemas, ou você realmente se torna um homem autêntico. Ele, em toda a sua teoria, ele dizia que o comportamento se dividia em 3 elementos muito interessantes: a forma como o ser humano se apresentava, se manifestava no mundo. Primeiro, por uma questão estética, o homem como um ser estético. A estética é aquela maneira que o ser humano tem de ver a vida sem nenhuma responsabilidade, aproveitando os prazeres da vida, os prazeres corpóreos, sem nenhum tipo de preocupação. Depois, o elemento ético, onde o ser humano se guia profundamente por princípios universais. Todas as suas escolhas passam a ser permeadas por essa reflexão de qual caminho moral eu devo seguir. Ou melhor, eu devo seguir um caminho moral que é o caminho justo e correto. E depois, a questão teológica, que é o seu encontro com Deus. Deus, para Kierkegaard, tem um papel fundamental. Mas a teoria que Kierkegaard abraça é muito interessante. Ele tem algo chamado de paradoxo da fé. O paradoxo da fé significa o quê? A fé não é aquela fé que você aprende, ou que você é ensinado, ou que você convive nos templos. Ele não acreditava no sistema religioso. Ele era um cristão que não acreditava nos templos, nas liturgias. Ele dizia que toda fé significa um salto incerto, incerto porque você não sabe muito bem por que está saltando. Você apenas acredita que esse saltar, que esse querer, que esse decidir tem um porquê, e nem sempre esse porquê é racional, ele é coeso, ele é seguro. Ele diz que o paradoxo da fé, ele se apresenta muito bem na história de Abraão e seu filho Isaque.
O filho que vem na velhice, o filho que ele tem porque Deus concede-lhe essa graça, o filho amado, o primogênito com seu sangue. Abraão, todos devem saber, Abraão teve o primeiro filho com sua serva Hagar, uma etíope. Também Deus disse a ele para tomar a sua serva como sua mulher, falou para Sara, sua esposa, e ele teve um filho chamado Ismael. Mas depois dá a Abraão e sua esposa Sara a graça de ter um filho, que é Isaac. Porém, num determinado dia, Deus visita Abraão e diz que é para pegar seu filho Isaac, levá-lo até o alto da montanha e sacrificá-lo para mostrar sua fé. Abraão não questionou. Tomou seu filho pela mão, levou até o alto, amarrou seu filho, deitou seu filho na pedra para sacrificá-lo. Imagino a contradição de um pai olhando para os olhos do filho e o filho sabendo que o pai vai matá-lo. E na hora Deus diz a ele: não, Abraão, isso não é para que você se torne um assassino, é apenas um teste. Vou testar sua fé. A fé de Abraão hoje é analisada como o grande paradoxo da fé, como a grande dor sentida pela escolha feita pela fé. E dentro desse caminho, Kierkegaard diz que todo o processo de conhecimento de Deus é algo individual, ninguém vai lhe dizer como é. Não há liturgia capaz de ensinar-lhe como chegar até a divindade. Um dos pontos fundamentais é a própria questão do amor universal. Segundo Kierkegaard, o amor é o que une profundamente o mortal com o imortal, a divindade com o Criador, com a sua criatura, e também todas as criaturas, todos os seres humanos. O ser do homem é uno e múltiplo. O ser humano é carne, alma e espírito, e tudo isso está junto. Não existe nada separado. E há algo dentro dessa teoria, dessa teologia kierkegaardiana, que eu acho profundamente interessante. Olha que eu não sou um cara muito ligado nisso. Ele diz que amar é o que constitui, ou o que concerne ao homem. Faz parte da sua estrutura. E nesse processo, esse amar precisa estar muito, muito, muito ligado àquela ideia que Deus diz: amai o próximo como a si mesmo. Contudo, Kierkegaard faz uma análise que eu acho magnífico. É preciso que o homem, antes de amar o próximo, ame profundamente a si mesmo. Senão você jamais conseguiria amar o próximo. Se você não ama a si mesmo, não se respeita, não é honesto consigo, você jamais conseguirá ser com outra pessoa. Porém, segundo Kierkegaard, alguns seres humanos podem, sem saber, podem inconscientemente odiar a si mesmo. E por esse motivo, por odiar a si mesmo sem saber, odeia o outro. Olha como é profundo isso, pessoal. Esse cara é um excelente pensador. Ele é um psicólogo além de filósofo. Ele entende os meandros da mente humana como ninguém. E mais, porque o ser humano é uma contradição. O ser humano pode ser vários dentro de si. Nietzsche dizia isso. Muitos outros sabem disso. Nós sabemos isso. Nós somos muitos dentro de nós. Nós somos meio fragmentados, realmente. E Kierkegaard diz algo muito interessante para fechar toda essa questão do amor. Que o homem deve amar também o outro de si mesmo. Aquilo que você é. Todas essas características psicológicas que você tem. Todas essas maneiras de ser que significam você. Você deve saber amar também. Amar o outro ou os outros de si mesmo.
amar sua própria sombra. Porque a partir daí você vai saber entender também o outro nas suas contradições. Você vai saber também entender que os outros seres humanos possuem suas complexidades e suas dificuldades em lidar consigo mesmos. Isso é simplesmente magnífico. Isso é fantástico. Isso está além. Eu creio que Kierkegaard, por não ter aceitado o cristianismo como uma instituição, ele não gostava do sistema, ele sempre acreditou que o indivíduo, a sua autonomia, a sua liberdade estão acima do sistema, porque a liberdade é criativa e a angústia também, segundo ele, é uma força criativa, porque te apresenta para si mesmo, porque obriga você a conhecer-se. Ele utiliza-se desses aspectos teológicos para criar uma grande filosofia da mente humana. Para que eu ame o outro, eu tenho de amar profundamente a mim mesmo. E se eu odeio o outro inconscientemente, logo, ou melhor, se eu odeio a mim mesmo inconscientemente, logo eu também odiarei os outros. Então é fundamental que eu me reconcilie comigo mesmo, com os meus eus, com esses tantos que eu tenho dentro de mim, para que eu possa também, me reconciliando comigo mesmo, com os outros que tenho dentro de mim, a partir daí eu posso ser capaz de entender os outros seres humanos em todas as suas complexidades. Olha, isso é magnífico. Magnífico. Meu nobre amigo Kierkegaard, que ensina da maneira mais incrível que eu já vi. Um pensador chamado de solitário, pessimista, viveu pouco. Ele era muito questionado, era um opositor de Hegel, que era literalmente a celebridade da época, mas literalmente um homem autêntico e inacreditavelmente muito, mas muito inteligente.